Recentemente, a internet atingiu um marco que quase ninguém percebeu. Pela primeira vez em sua história, a maior parte do tráfego na web deixou de vir de pessoas. A Cloudflare percebeu isso e fica à frente de cerca de um em cada 5 sites do mundo monitora as solicitações recebidas por eles. No começo do mês, o CEO Matthew Prince divulgou uma estatística que merecia mais atenção do que teve. Atualmente, bots automatizados de software geram cerca de 57% das solicitações feitas a páginas da web. Seres humanos de verdade se tornaram minoria, representando cerca de 43%. Abra seu laptop e tudo parece igual. As páginas carregam e a busca funciona como sempre. O estranho está sob essa superfície familiar, em uma camada invisível. É importante ser preciso nesse número, pois é fácil interpretar mal. A Cloudflare está medindo solicitações para páginas da web não cada minuto que você passa online. Uma noite de streaming ou uma hora perdida rolando um feed que ainda é predominantemente humano, e pelo tempo gasto, as pessoas ainda estão muito presentes aqui. O que ultrapassou a metade é a web legível por máquinas, o tráfego constante em segundo plano que mantém tudo funcionando. Agora, as máquinas já são maioria. O interessante do post de Príncipe é que ele não esperava que isso ocorresse tão rápido. Em março, no palco do South by Southwest, ele estimou que os bots ultrapassariam os humanos por volta de 2027. Depois, ele adiantou um pouco essa data. Simplesmente aconteceu. Foi mais rápido do que eu previa, escreveu ele, apontando como causa um novo tipo de bot que se multiplicava muito mais rápido do que o esperado. Para entender a importância disso, é preciso compreender o acordo que fundamenta a web. Por cerca de 20 anos, a internet funcionou com um acordo de cavalheiros que, na maior parte do tempo, deu certo. Os sites produziam conteúdos que valiam a pena ser lidos. Os mecanismos de busca vasculhavam tudo isso e direcionavam as pessoas para o que era bom. E as pessoas apareciam, o que era mais importante. Um visitante lia seu artigo, o anúncio ao lado se pagava e às vezes alguém comprava o que você vendia. O tráfego era a moeda e qualquer um que criasse algo útil era pago com ele. E então a busca começou a responder as perguntas por conta própria. Se você usou o Google ultimamente, já viu isso. Você faz uma pergunta e, antes de aparecer qualquer link azul, um parágrafo criado pela IA do Google aparece no topo com a resposta. Isso é a visões gerais criadas por IA e para muitas pesquisas é tudo o que você precisa. Você acha o que buscava e fecha a aba. O Pew Research Center avaliou o impacto disso no hábito de clicar, acompanhando a navegação de 900 americanos em milhares de pesquisas. Quando um desses resumos de IA aparecia, as pessoas clicavam em um site de verdade apenas 8% das vezes. Quando não havia resumo, elas clicavam quase o dobro das vezes. E os pequenos links de fonte escondidos dentro do próprio resumo eram acessados em cerca de uma pesquisa a cada 100. Então, a resposta chega, e a visita nunca acontece. Para o site que originalmente escreveu essa resposta, o tráfego que costumava pagar as contas simplesmente não aparece. Para os editores, isso não é uma preocupação. É um buraco nas contas que você pode medir. Empresa que monitora 2.500 sites de notícias constatou que as referências do Google caíram cerca de 1/3 no último ano. O Business Insider viu seu tráfego de buscas cair mais da metade e demitiu 1/5 de sua equipe. O site de estudos Chegg, agora processando o Google, afirmou que o tráfego de não assinantes caiu 49%, após a IA começar a responder perguntas de lição de casa que antes levavam estudantes ao site. Alguns recorreram à justiça. A Penske Media, responsável pela Rolling Stone e Billboard, foi a primeira grande editora americana a processar o Google, resumindo o problema em uma frase. O Google deixou de ser um buscador que leva a outros sites para virar um mecanismo de respostas que não incentiva a sair. Segundo a Penske, se você se recusa a ser resumido, praticamente some das buscas, o que não é uma real escolha quando uma empresa domina quase 90% das pesquisas. É nesse momento que a história muda, pois há outro problema oculto nesses resumos organizados. Em maio, um tribunal de Munique analisou as visões de IA do Google e fez uma pergunta inédita. Quando a IA erra, de quem são essas palavras?
O caso veio de dois editores alemães cujos nomes a IA havia associado casualmente a golpes e práticas comerciais duvidosas. O problema era que nenhuma fonte citada mencionava isso. O sistema havia misturado detalhes de empresas não relacionadas e apresentado o resultado como fato. A defesa do Google foi a óbvia. São só resumos do que já existe e todos sabem que não se deve confiar cegamente em IA. Os juízes não ficaram convencidos. Eles argumentaram que uma busca normal só direciona a página de outra pessoa, então o Google não é o autor. Uma visão geral de IA difere. Ela reescreve tudo com suas próprias palavras e chega às suas próprias conclusões. O tribunal decidiu que isso faz dela uma declaração do próprio Google, e o Google pode ser responsabilizado se ela for falsa. É uma decisão em um país, e o Google está recorrendo, mas o raciocínio se espalha facilmente. Quando uma máquina para de oferecer fontes e passa a definir o que é verdade, deixa de ser uma bibliotecária e se torna mais como uma editora, que pode ser processada. Enquanto advogados debatem, a infraestrutura da web já é reconstruída para o novo visitante. Todo o antigo acordo dependia de uma coisa. Mecanismos de busca rastreavam seu site e traziam leitores de volta. Rastreadores de IA não cumpriram a promessa. Eles passam, absorvem tudo, despejam em um modelo, e o modelo responde perguntas sem enviar uma única pessoa para você. Você dá, nada retorna. Então, a Cloudflare construiu um pedágio. Eles chamam de pague por rastreamento, e isso se baseia em um canto empoeirado e quase esquecido do design da web. Um código de erro, número 402, que ficou lá por décadas, rotulado como pagamento necessário e praticamente não foi usado. Agora ele tem um propósito. Quando um rastreador de IA surge, um site pode responder com esse código e um valor. Pague e o conteúdo é seu. Não pague e não é. A Cloudflare agora bloqueia rastreadores de IA por padrão em sites de notícias, a menos que o proprietário permita. Sem o jargão, é uma confissão silenciosa sobre o rumo das coisas. Os sites passaram a ver as máquinas como público real, não visitantes a conquistar, mas softwares a cobrar na entrada, levando a um caminho óbvio. Se o software está lendo a web, quando ele começa a usá-la? Isso já acontece. Grandes empresas de IA criaram agentes, programas que recebem tarefas e as realizam, como reservar um voo. Encontre a versão mais barata desta jaqueta e compre-a. O agente da OpenAI navega em sites como uma pessoa, clicando em botões e preenchendo formulários. Já foi conectado a sistemas de finalização de compra e pode pagar de fato. A Visa concordou em permitir que esses agentes gastem dinheiro de verdade, dentro dos limites que você define antecipadamente. A proposta toda é que você pare de navegar e deixe o sistema navegar por você. Um detalhe importante: quem busca uma jaqueta pode consultar até 5 sites diferentes. Um agente pode acessar milhares de sites, realizando a mesma tarefa, gerando tráfego e carga reais nos servidores, sem ver anúncios ou se tornar cliente como na web antiga. É aqui também que a coisa fica realmente estranha. Uma equipe de pesquisadores de segurança fez um experimento este ano. Eles criaram um site falso, convidaram 7 agentes de IA e pessoas reais para usá-lo e fizeram uma pergunta: você consegue diferenciá-los? Sua ferramenta identificou todos os 7. A detecção padrão de bots da Cloudflare no mesmo teste pegou apenas um. O motivo é que esses agentes não se parecem em nada com os bots desajeitados do passado. Eles rodam em navegadores comuns e fazem coisas comuns. O que os expõe não é um sinal claro, mas seu modo de se mover. Pessoas reais são um pouco desajeitadas nisso. O cursor vagueia, um erro de digitação é corrigido, a rolagem acontece, para e recomeça. Os agentes não são desajeitados. Vão direto ao botão e inserem o texto de uma vez de forma limpa. Só se denunciam por serem suaves demais. Avance 1 ou 2 anos. O tráfego do site parece saudável, com pessoas lendo avaliações e adicionando itens ao carrinho. Exceto que esse alguém é um software fazendo compras para uma pessoa que nunca viu a página. A visita é real, o visitante não. Aqui, a história fica mais sombria, pois a tecnologia que navega na web também pode criar coisas inexistentes. É nas escolas que o dano fica mais evidente. Em uma escola de ensino médio em Westfield, Nova Jersey, adolescentes tiraram fotos comuns de colegas, usaram um aplicativo para criar imagens nuas e compartilharam os resultados.
Em uma escola fundamental em Beverly Hills, alunos fizeram o mesmo com 16 colegas e 5 foram expulsos. Isso não são experimentos de algum canto escondido da internet. Isso ocorre em cidades comuns, com crianças comuns, usando aplicativos acessíveis rapidamente. Quando você começa a procurar, a escala é difícil de aceitar. Em um estudo que abrangeu 11 países, a Unicef, a Interpol e o Grupo de Proteção à Criança ECPAT descobriram que pelo menos 1,2 milhão de crianças relataram ter suas imagens transformadas em deepfakes sexuais em apenas um ano. Em alguns lugares, isso equivale a uma em cada 25 crianças, cerca de uma em cada sala de aula. E a Internet Watch Foundation, que passou 30 anos rastreando esse tipo de material, chamou 2025 de seu pior ano já registrado, impulsionado por vídeos realistas de IA que frequentemente inserem os rostos de crianças reais e identificáveis. Há um instinto de ignorar isso, pois as imagens não são reais. A Unicef respondeu diretamente: o abuso envolvendo deepfakes, disseram eles, é abuso, e não há nada de falso no dano que isso causa. Quando o rosto de uma criança real é usado, essa criança é uma vítima, ponto final. A imagem pode ser sintética. O medo e a humilhação que acompanham a pessoa depois não são. Dando um passo para trás em relação a tudo isso, uma coisa fica clara. A internet não está morrendo. Esse termo não descreve o que ocorre. O debate sobre uma internet morta não reflete a realidade. A web nunca esteve tão movimentada. É que cada vez mais tudo isso é processado por máquinas antes mesmo de chegar a um ser humano. Um bot faz a solicitação, uma IA gera a resposta. Um agente faz as compras. E em algum lugar dessa mesma engrenagem, um gerador cria um rosto que nunca pertenceu a ninguém. Ninguém foi a lugar algum, só estamos cada vez mais distantes da matéria-prima. Antes, para fazer uma pergunta e obter resposta, era preciso recorrer a outras pessoas, seus escritos e trabalhos. Hoje, um software faz quase todo esse processo. Ele lê, interpreta e, às vezes, inventa antes que algo chegue até você. Recebemos o produto final e pedem nossa confiança. Aqui está uma pergunta importante. Talvez seja assim que a tecnologia amadurece, com a web finalmente recebendo uma camada de automação, como acontece com muitos sistemas humanos. Ou talvez estejamos vendo algo mais sutil e difícil de nomear: a web humana ficando em segundo plano, enquanto as máquinas assumem o protagonismo. Sinceramente, não sei qual opção é a certa, acho que ninguém sabe. Comente o que acha. Isso é progresso ou estamos perdendo algo? Leio todos os comentários e as melhores conversas do canal acontecem lá. Além disso, se você quiser mais conteúdo sobre ciência, espaço e tecnologia avançada, lançamos um canal separado só para isso. Os links estão na descrição, vai lá conferir. Se gostou, inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.